Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 28 de novembro de 2023, estamos recebendo aqui o nosso colega Dr. Oswaldo Mentas Simonsen Nico, que é graduado em Engenharia de Minas pela Poli da USP, mestre e doutor em Engenharia Mineral também pela mesma casa, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela UFGV e UCI, a University of California, Irvine, PMP, Project Management Professional, certificado pelo PMI, Project Management Institute, é pesquisador do Núcleo de Pesquisa para Mineração Responsável, UNAP Mineração da USP. Nico, muito obrigado por abrir a sua agenda, por estar aqui conosco, abrilhantando a nossa noite. Amigo, o palco digital é todo seu. Muito obrigado a todos, obrigado, André, pelo convite. Estou vendo aí que a gente tem em torno de 10 pessoas na sala, e 10 pessoas aqui na Engenharia de Minas é Ibope altíssimo numa sala de aula. E legal, então eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho do NAP Mineração, que é o nosso laboratório que a gente trabalha aqui na Poli, e aí eu parto para apresentar, fazer uma passagem sobre o doutorado que eu acabei esse ano, eu defendi em 2023, eu fui aprovado, que é o tema específico dessa apresentação, tá? Então, pessoal, a gente aqui, eu sou hoje gerente de projeto na mineração. Todo projeto que o laboratório passa na minha mão, tá? E o NAP, ele fica dentro do departamento de Minas e Petróleo aqui na Poli, na USP, e é um laboratório focado na pequena mineração, tá? Na pequena mineração responsável. O que a gente busca com isso? A gente busca dar viabilidade técnica, econômica, ambiental, social para depósitos de pequeno porte. E a gente vê que tem uma tendência para depósitos minerais que vão ser atacados, vão ser viabilizados, diminuir, e a gente tem que viabilizar isso, transformar essa pequena mineração em operações viáveis, não somente economicamente, mas socialmente, tecnicamente, com as questões de governança envolvidas, tão importantes hoje. Bom, falando mais um pouquinho do nosso laboratório, é um laboratório de pesquisa aplicada, então a gente trabalha com empresas, com ONGs, com departamentos governamentais e instituições educacionais. Trabalhamos com diversos tipos de projetos, cada dia aparece um tema novo e a gente não foge do desafio, não. Isso que é interessante. Cada projeto que chega aqui é diferente do outro e a gente assume, a gente senta, vamos ver o que a gente vai encarar, quem que a gente pode chamar de parceiro. O professor André sabe muito bem disso, que é nosso parceiro. Apareceu alguma dificuldade, a gente corre para os conhecidos para poder viabilizar, fazer parcerias e transformar esse projeto num projeto de sucesso. Tá? Pessoal, aqui tem alguns grupos que a gente trabalha, tá? São parceiros, então a gente trabalha com projetos de várias magnitudes. Por exemplo, estamos fazendo hoje o trabalho do Plano Nacional do Ouro Sem Mercúrio, que é um trabalho com o Ministério de Minas e Energia, tem o PENUMA, o GEF junto. Trabalhamos com empresas particulares, o universo de parceiros é grande, tá? Bom, então vamos lá. Eu gosto desse slide aqui porque começa com uma das dores que a gente identifica, e a gente identificou principalmente na mineração e no garimpo. O mundo está preocupado com os impactos da mineração, que são diversos. Se não for bem feito, se não for bem estudado, se não for bem praticado, a gente tem sérios problemas de impactos de diversas formas. Aqui eu listo algumas: desmatamento, invasão de terra, indígena, contaminação por mercúrio, são os principais aqui que a gente pode falar.
E o que a gente vem observando também? A gente observa que investidores e principalmente a indústria estão procurando consumir bens minerais, aqui estou falando de ouro, produzidos responsavelmente, né? Operações legalizadas, responsáveis e com padrões aí de excelência em ESG. Tá? Muito bem. Aqui no NAP, né, a gente costuma usar uma nomenclatura, uma definição que ajudou a gente a entender esse universo para poder começar a atacar os problemas. Tá? Então, a gente começa a atacar a pequena mineração, né? Primeiro, com parâmetros de localidade, documentação, e aí a gente vê a escala de custo. Então, pessoal, isso aqui é uma definição para a gente poder iniciar o nosso papo. Tá? Então, se a mineração que estamos analisando, ela está numa localidade permitida, está com uma documentação completa, então ela está nessa faixa aqui, ela é uma operação regular, seja ela micro, pequena, média e grande. Se ela está numa área permitida e tem uma documentação incompleta, nós chamamos de uma operação irregular. Tá? E se ela está numa localidade proibida, não tem como ter documentação, então ela é uma produção ilegal. Tá? Então, quando a gente fala de garimpo, a gente está falando aqui no regular. Por que eu falo que o garimpo é o regular? Porque o garimpo é uma atividade reconhecida no nosso Código de Mineração e na nossa Constituição. Mas tem um garimpo legal, tem um garimpo ilegal. A gente procura não utilizar esses termos. Né? O que a gente tem? O que é o garimpo? O garimpo é o que está lá no nosso Código de Mineração, que está na nossa Constituição. Ele tem que ser regular. Se ele não é regular, ele está aqui nessa faixa aqui, ele pode ser regularizado. Ele é irregular. E a extração aqui está aqui nessa faixa aqui, esse garimpo aqui. A gente não chama de garimpo legal, que é o que a gente costuma ouvir muito na mídia. Né? O garimpo legal, o garimpo legal. A gente não chama de garimpo, a gente chama de extração ilegal. Que é uma operação ilegal, não é garimpo, não tem nada a ver com o que é descrito no Código de Mineração, que é descrito na legislação e muito menos na Constituição. Então, a gente chama de extração ilegal. Muito bem. Qual que é o nosso desafio, então, do NAP Mineração? É transformar a operação irregular numa operação regular. Né? Isso aqui que a gente batalha. E transformar a operação já regularizada, né, em operação com atividades responsáveis e ações sustentáveis. Tá? Então, esse aqui é o nosso principal desafio do nosso laboratório. Tá? Bom, mas você está fugindo aí da responsabilidade da operação ilegal, né? Pessoal, a operação ilegal, a gente entende que não é o escopo do nosso laboratório. Entendeu? Só para não tocar nesse assunto, aqui eu faço esse slide, porque a operação ilegal, ela tem a ver com operações governamentais, com ações do governo, adequação da legislação, alternativa econômica, porque muitas vezes também falam, o garimpo é ilegal, é tudo bandido, é tudo ladrão, tem que prender, tem que queimar equipamento, e a gente não entende assim também. Muita gente que está lá é opção de vida, tá? Então, hoje, eu posso dizer que eu demorei para entender isso, mas eu digo que o garimpo, a operação, essa extração ilegal no Brasil, não é um problema técnico, né? É sim um problema social. Tá? É um problema social. O pessoal muitas vezes está lá, a maioria das vezes está lá, porque não tem alternativa econômica. Poxa, mas está no meio da floresta, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para desenvolver. Sim, tem mesmo. Só que não tem conhecimento. Não tem divulgação de conhecimento. Não tem compartilhamento de conhecimento. Então, o governo tem que atacar isso. E, claro, sem dúvida nenhuma, tem sim o ilegal, tem o pessoal que trabalha em lavagem de dinheiro, com narcotráfico, existe isso sim também. Né? A gente não pode só apontar para falar que
100%, jogar tudo no mesmo saco. Mas isso também existe e aí é caso de polícia. Tá, pessoal? Bom, nesse contexto, né, e saindo um projeto nosso, é que a gente teve a ideia de tocar o meu projeto de doutorado. E agora eu vou abrir aqui o slide, um momentinho só. Aqui. Voltando para ele. Bom, pessoal, então, apresentado, né, o contexto do nosso laboratório, esse aqui é o projeto que eu toquei para concluir o meu título de doutor aqui pela escola, né, que é modelagem econômica para mineração de pequena escala de ouro, com foco na operação responsável. Pessoal, essa é realmente a apresentação do meu doutorado. Não vou apresentar como uma tese de doutorado, vai ser muito mais, né, descontraído e sem toda essa formalidade, tá bom? Fique à vontade para perguntar o que entender. Iniciando. Bom, o professor André já me introduziu, já me apresentou, né? Eu só queria falar o seguinte, que apesar, né, da minha carga aí acadêmica, eu sou um engenheiro de campo, pessoal. Minha formação é campo. Eu consegui aí, por sorte, ou sei lá por quê, conseguir traçar os dois caminhos em paralelo, né? Conciliar as duas, o acadêmico e o profissional. Mas eu iniciei, logo que eu formei, em 2000, eu iniciei trabalhando numa empresa de consultoria de licenciamento mineral e ambiental, que me deu uma boa base de legislação, tá? Mas você iniciar numa empresa de consultoria, eu não acho legal, porque o consultor, ele tem que ser um cabeça branca, tem que ter um olhar clínico, e quando você inicia, você não tem esse olho, mas foi interessante por pegar essa bagagem de legislação, tá? Logo que eu terminei, eu fiquei um pouco nessa empresa e fui para o chão, fui trabalhar na mina, falei, eu quero sair, eu quero pisar no barro, né, que a gente chama, e eu fui trabalhar numa empresa de perfuração de rocha, né? Perfuração e desmonte de rocha, que me deu a possibilidade de conhecer o Brasil inteiro nos projetos que a gente tocava. Muito interessante, trabalhei 8 anos, fiz tudo de desmonte de rocha, desmonte de rocha frio, desmonte de rocha subterrâneo, subaquático, até implosão eu fiz, eu tenho meia dúzia de implosão aí nas costas. Fiz Carandiru, o Carandiru, segunda fase, fui eu que fiz o Carandiru. Então, me especializei no uso de explosivo. Então, eu tive uma boa bagagem de campo. Aqui no estado de São Paulo, toquei algumas pedreiras, fui trabalhar como gerente de mina, em mina de fosfato, em Minas Gerais. Então, eu fui para o campo, pisei muito barro, o que me deu aí uma certa conforto aí para chegar e conseguir trabalhar com garimpeiro, de falar a mesma língua, porque trabalhar com garimpeiro não é fácil, né? É muito difícil você conseguir informação desse povo. Imagina, ainda mais eu chego lá, né? A minha cara de marciano chega na Amazônia, chega no meio da floresta, o pessoal pensa que eu sou marciano. Mas pela experiência, pelo contato com um pessoal operacional, as portas se abrem e aí você consegue tirar um pouco de informação. Bom, essa aqui é a sumário da minha apresentação. Para os doutores aí, está bem didático, tá? A apresentação bem acadêmica, vamos dizer assim. Então, introdução, objetivos, motivação e objetivos, síntese bibliográfica, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Bom, pessoal, vamos lá. Falando um pouquinho de ouro, então, bom, o ouro representa status, poder, desde o início das civilizações. É um bem mineral que, desde os primórdios, representa status e poder. É um bem mineral que
só cresce o consumo. Tá? Hoje em dia, a gente usa para investimento, indústria joalheira, a medicina de ponta, tecnologia de ponta também está usando muito o ouro. E sempre representando status econômico. Né? Bom, por essa característica e principalmente por não é que agregar valor, por ter valor, né? Pouco produto tem muito valor, né? A pequena mineração corre atrás muito desse produto. E a pequena mineração, quando não bem desenvolvida, quando não bem orientada, como não tratada como mineração, é uma atividade, sim, que causa impactos, e alguns sérios impactos, né? Difíceis de reverter. Muito bem, pessoal. Como eu falei, o garimpo já é uma operação que é legalizada, que ela é reconhecida, melhor que falar legal, ela é reconhecida pelo nosso Código de Mineração, pela nossa legislação, pela nossa Constituição. Bom, e aí a gente cai naquele caso, né? Então, o pessoal, indústria, investidores estão atrás desse produto produzido legalmente, né? Produzido responsavelmente. Tá, ok, mas, pessoal, quanto custa uma operação responsável? Né? Quanto custa um garimpo responsável? Alguém sabe? Tem estudo? Então, foi isso que a gente foi atrás. Né? Bom, antes de tudo, a gente tem que saber quanto custa. A gente quer fazer um modelo responsável? Quanto custa uma operação tradicional hoje em dia? Certo? É possível? A gente consegue transformá-la em responsável? É viável isso? Então, foi essa o desafio que a gente estava tentando desvendar aí nesse projeto. Bom, como que a gente fez isso? A gente foi atrás de parceiros, né? Foram 3 cooperativas que a gente fez uma imersão para entender esses custos envolvidos. Você sabe que cada cooperativa tem diversas minerações, né, diversos garimpos, e a gente foi atrás de conseguir esses valores e tentar fazer um modelo econômico representativo para depois desenvolver isso para um modelo responsável. Bom, vamos lá. Motivação. Fomentar práticas de mineração responsável através da disseminação do conhecimento técnico, incentivo de aplicação das melhores práticas da mineração e operações de pequena e média escala, redução dos impactos negativos e potencialização dos impactos positivos da atividade. Né? Objetivo: proposta de modelo econômico para a mineração de pequena escala de ouro, para apoiar as atividades responsáveis de mineração e proposição de ações conjuntas entre as partes interessadas estratégicas para que as operações legais e bem intencionadas se direcionem em ações responsáveis e sustentáveis. Bom, pessoal, introduzindo aqui a síntese bibliográfica, eu fui levantar, né, fui entender o que acontece no ouro no mundo, no Brasil, e aí focar na pequena mineração. Que no Brasil a gente chama de garimpo, tá? Pequena mineração de ouro, a gente chama no Brasil de garimpo. Pessoal, maiores produtores de ouro no mundo, China, Rússia e Austrália, tá? No ano eles flutuam aí em primeira, segunda e terceira posição. O Brasil está entre os 10, tá? O consumo vai quase a 50% para a fabricação de joias, compras no setor oficial como investimento 10%, investimento físico 30%, e uso industrial, cerca de 10%. Esse slide é interessante, pessoal, que mostra o seguinte, 2/3 de toda a produção mundial de ouro, estou falando isso em toda a história, tá? 2/3 foi produzido depois da década de 50, de 1950. 1/3 só de 1950 para baixo. Se todo o ouro do mundo fosse colocado num lugar só, fosse confinado em um lugar só, a gente teria um cubo de aresca de 22 metros, né? Um
maciço, né, de aresca de 22 metros. Toda a produção mundial. Né? Aí eu fiz um modelozinho, comparei com o prédio só para dar uma escala visual. Tá, pessoal? Vamos avançar. No Brasil, pessoal, no Brasil, no começo aqui do milênio, a gente tem uma produção aí dividida entre a produção industrial e a produção garimpeira. Tá? Claro que tudo isso que eu estou falando aqui é declarado, tá? É a fonte ANM. Então, a gente pode ver que hoje a gente está produzindo cerca de 100 toneladas de ouro, né? Aproximadamente, que é dividido aí 80% em produção industrial, 20% na produção garimpeira. A produção ilegal, tá, não declarada, ela varia entre 15 e 20 toneladas ano no Brasil, que é um absurdo, tá, pessoal? Avançando. No Brasil, a gente produz ouro através de dois regimes da ANM. Basicamente, concessão de... Tem outras variações, pessoal, mas 99% são esses dois regimes. Tá? Concessão de lavra, que são as grandes mineradoras, né, média e grandes, e a permissão de lavra garimpeira, que é o pequeno minerador, que é o que a gente chama de garimpo. Tá? São em torno de 400 títulos de concessão de lavra de ouro e cerca de 2.000 títulos de permissão de lavra garimpeira aqui no Brasil, aqui no nosso território. Pessoal, vamos lá. Comercialização de ouro. Isso aqui é interessante e é um dos problemas hoje da cadeia produtiva de ouro. Tá? Porque a permissão de lavra garimpeira, ela é obrigada a vender o seu produto, que é o ouro, para as DTVMs, tá? Que são corretoras, né? São corretoras de títulos de valor imobiliário. E essas DTVMs, sim, vão vender para instituições financeiras, depois para joalherias, depois para a indústria, depois para a exploração. Então, toda a produção da permissão de lavra garimpeira tem que ser vendida para uma DTVM, distribuidora de títulos de valores imobiliários. Tá? Enquanto a concessão de lavra, o detentor da concessão de lavra, a grande mineração, consegue já fazer a comercialização diretamente, né? Tanto para joalherias, indústria, exportação, ou mesmo para as instituições financeiras. Né? Arrecadação de CEFEM, pessoal, considerável, né? 500 bilhões aí, desculpa, meio bilhão, né? 500 bilhões em 2021, está próximo isso em 2022. Maiores produtores estados, né? Minas Gerais, Pará, Bahia e Goiás. Esse slide aqui, pessoal, mostra o seguinte. Aqui a gente está vendo a Amazônia Legal, né? Na Amazônia Legal, a gente tem 95% de todas as PLGs. Né? E todas essas PLGs não ocupam 1,3% da área da Amazônia Legal. Tá? Isso é só um valor aí para a gente ter uma noção da dimensão que é. Então, as PLGs, que a gente está falando aqui de garimpo, ou garimpo regular, ou com potencial de se regularizar, né? Porque não é toda a PLG também que ela está regularizada, porque tem questões ambientais, licença ambiental, outras licenças, mas todas as PLGs que estão na Amazônia Legal, ela ocupa cerca de 1,3% em área. Avançando. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, de MAP, né? O que é a MAP? Né? Mineração artesanal de pequena escala. Esse é um nome acadêmico, vamos dizer, que se usa assim, no mundo inteiro, né? MAP. Que nós aqui do MAP, a gente
não concorda muito, né? Porque de artesanal não tem mais nada, tá? Não existe um garimpo no Brasil que não tenha uma escavadeira, que não tenha uma amalgamação, que não tenha um moinho de martelo. Então, falar em artesanal já não tem muito sentido, pelo menos para nós. Então, a gente gosta mais da definição de MPE, que é a mineração de pequena escala. Tá? Então, ó, no mundo, a MAP é cerca de 40%, 60% outros minérios, a mão de obra envolvida, cerca de 75% homem, 25% mulher. Interessante também aqui tirar o dado é o seguinte: no Brasil, a gente tem cerca de 1 milhão de pessoas envolvidas no garimpo. 1 milhão de pessoas envolvidas nessa atividade. Os principais aspectos positivos e negativos na MAP, e isso aqui numa escala mundial, tá? Eu estou falando problema do mundo inteiro. Bom, aspectos positivos. É uma atividade econômica, gera trabalho, gera economia local sempre. Promove a infraestrutura local, você tem cidades que dependem disso, que desenvolvem disso. Promove, né, o suprimento de substâncias minerais regionalmente. Aspectos negativos: impacto ambiental, desmatamento, você tem problema com mercúrio, vários outros problemas ambientais. Você tem problema de disputa de território hoje, você vê os Yanomamis hoje, isso aqui no Brasil a gente está vendo agora, estourou isso agora, mas é um problema recorrente mundialmente. Problema de segurança e saúde, o mercúrio novamente, outras lesões ocupacionais, muito acidente fatal, e comercialização informal, né? E a gente entende, pelo seu alto valor, sim um produto muito visado aí por narcotráfico, por traficante, existe sim esse envolvimento. Aqui, novamente, aquela explicação que eu dei, vou passar esse slide, tá, pessoal? Passando esse slide. E esse é o slide aqui que eu acho que é muito importante, eu gosto de falar dele, que começa a falar de responsabilidade na mineração. O que é a responsabilidade da mineração? A mineração sempre apresenta grande influência no ambiente natural e social que ela está inserida. Sempre, pessoal, a mineração sempre apresenta grande influência, sendo com altos impactos, gerando altos impactos. Você tem o caso de Mariana aí, que não dá para apagar, ou gerando riqueza e economia, né? Sem dúvida nenhuma. A indústria de mineração, então, precisa ser ciente dos seus impactos, e a mineração responsável deve moldar-se ao presente, agregar valor e manter as portas abertas para as novas gerações. Tá? Então, esse que é o lema da mineração responsável que a gente adota. A mineração responsável deve moldar-se ao presente, agregar valor e manter as portas abertas para as novas gerações. Bom, sempre potencializando impactos positivos e minimizando impactos negativos. Bom, falando em responsabilidade, a gente fala Agenda 2030 da ONU, das ODS, as 17 ODS, que precisam ser seguidas por qualquer indústria, né? Eu mostro aqui que em 2017 o Banco Mundial, junto com a ONU, com o PNUD, desenvolveu essas 17 ODS focadas para a mineração, né? Como que a mineração tem que atuar nas 17 ODS. Em 2019, também o Banco Mundial, como a pequena mineração, a MPE, não tem como, num primeiro momento, trabalhar as 17 ODS, focou aí em 8 ODS para que possa desenvolver a pequena mineração.
outras organizações, né, que trabalham a responsabilidade pelo mundo. Então, a gente tem a OCDE, que tem o seu guia de boas práticas, o FarmMind, que é uma certificadora que é muito interessante também. O FarmMind, eles conseguem fomentar projetos responsáveis. Você tem a Alliance for Responsible Mining, que é uma organização da Colômbia também, que trabalha junto com a OCDE e o FarmMind para desenvolver também. Eles desenvolvem o código CRAFT, que também é uma certificadora para poder fomentar projetos responsáveis. Swisher Better Gold, Artisanal Gold Council. A Swisher Better Gold trabalha aqui no Brasil também fomentando projetos. Ela consegue certificar e pagar mais pelo produto produzido responsavelmente. E a gente coloca a gente na federação aí com uma organização que também trabalha com esse objetivo de fomentar as melhores práticas responsáveis para a mineração de pequena escala de ouro, e aqui no Brasil chamada de garimpo. Dentro ainda, pessoal, da síntese bibliográfica, eu fui atrás de caracterização econômica da UMAP e da MPE. Muito pouco material escrito, né, sobre isso. Mas o que a gente conseguiu coletar e resumir? Os garimpeiros giram a economia com serviços e bens adquiridos localmente, né? Então, o dinheiro do garimpo fica na região do garimpo, servindo como propulsão para o desenvolvimento local. Donos de garimpo investem em propriedade, em grande parte da pecuária e no mercado financeiro. Para que o garimpo no Brasil fomente a economia, é necessária uma ação governamental conjunta com partes interessadas que foque na operação responsável. Ainda falando em caracterização econômica, tem esse trabalho aqui do Marcelo Veiga, muito interessante, pessoal, que ele faz uma caracterização também de algumas operações, e ele levanta aí uma média de CAPEX e OPEX em função da produção. Rapidamente, eu dou um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, se a gente tem uma operação que tem um minério, um teor de 5 gramas por tonelada, 5 gramas por tonelada, se esse pequeno minerador ele produz 10 toneladas dia, pessoal, 10 toneladas dia de minério é muito pouca coisa. Pra vocês terem uma ideia, um caminhão rodoviário, um caçamba de minério tem 30 toneladas. Tá? Então, se ele consegue processar, então, um caminhão tem 30 toneladas. Se ele consegue processar 10 toneladas por dia, ele produz 50 gramas dia, vai lá em 20 dias, aí está trabalhando com 1.000 gramas mês. Tá? Então, muito bem. Ele pega aqui a tonelada por dia. Então, você está falando 10 toneladas por dia, 10 toneladas por dia, a gente tem aqui um CAPEX aí de $650 mil, né? Em torno de 3. É um trabalho de 2010, tem uma correção financeira aí. Você tem uma operação responsável aí, tem um CAPEX de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais para fazer essa produção aqui de 1.000 gramas por mês, 1 quilo de ouro por mês. Tá? E uma curiosidade, pessoal, o Marcelo Veiga, para quem não conhece, ele é o Yoda aí da mineração de pequena escala, né? O cara é reconhecido mundialmente sobre o seu conhecimento nesse tema. E o que foi engraçado que eu li esse paper logo no início da minha pesquisa, guardei ele, achei interessante, entendi. E no final mesmo, eu digo assim, um dia antes de fazer minha defesa de doutorado, eu falei, mas será que o meu modelo está batendo com esses números aqui do Marcelo? Deixa eu dar uma olhada, né? Por curiosidade. Eu não tinha batido nos meus números com os números dele, né? E é impressionante, dá uma satisfação que bateu, né? Bateu assim
na casa de uma variação de menos de 10%. Né? Muito interessante. Os exemplos dele são mundiais, né? Ele pega minerações do mundo inteiro, eu peguei aqui no Brasil. Então, você vê, poxa, realmente, então, a gente começa a acreditar no trabalho que a gente faz. Né? Pessoal, a metodologia do trabalho, como é que foi? A gente foi atrás, então, das cooperativas, foram 3 cooperativas de ouro dentro da Amazônia Legal, Cogal, no Lourenço, no Amapá, Coopertrans, em Moraes de Almeida, no Pará, e Cogavep, Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Tá? Vamos lá, como é que a gente fez isso? Interessante desse projeto também, a gente desenvolveu ele no início da pandemia. Tá? Foi logo no início da pandemia, e aí a gente falou, poxa, a gente não vai poder ir para campo, como é que a gente faz? E aí como que a gente moldou o projeto? A gente pegou um especialista de cada cooperativa e esse especialista, orientado pela gente, desenvolvia a pesquisa que a gente direcionava. Acabou a pandemia, a gente foi para campo, literalmente, fomos fazer uma inserção no campo, a gente foi para todas as 3 cooperativas, compatibilizar os dados e adequar o trabalho para a realidade. Né? Então, foi muito interessante isso, porque eu fui para campo já com os dados muito mastigados. Né? A gente já sabia o que ia perguntar, o que ia... Foi muito interessante. A gente conseguiu esse time, né? Então, a gente começou, não era início da pandemia, mas era no meio da pandemia, e aí terminou a pandemia, a gente conseguiu ir para campo e deu muito certo. Como que a gente coletou os dados, pessoal? Então, custos diretos relacionados à operação e estrutura do garimpo, custos relacionados à estrutura da cooperativa e entrevista direta com os cooperados. Tá? Essa aqui foi a matriz que a gente utilizou, a planilha. Então, a gente ia para campo com essa planilha, ia falar com o dono do garimpo para poder preencher. A gente orientava o dono do garimpo, dava um mês para ele preencher, vinha tudo errado, né? Aí a gente voltava no campo para ele e começava a preencher junto, e aí a gente conseguia acertar os valores para poder começar a montar o nosso modelo. Aí eu falo aqui dos formulários do custo relacionados à cooperativa e a entrevista com os atores locais. Pessoal, não sei se vocês viram, mas eu deixei no chat um link. Bom, primeiro com o meu e-mail, tá? Se eu quiser comunicar, tiver alguma dúvida depois, ou fazer algum relacionamento, e também um link da tese, tá? Da tese escrita. Quem quiser baixar lá, o link está lá, tá? É tranquilo, tá, pessoal? Bom, voltando aqui, então, como é que a gente fez esse modelo? Primeiro, então, levantamos os dados, montamos um modelo econômico característico das operações que a gente encontrou. Com os critérios e parâmetros da mineração responsável, e junto com esse modelo, a gente extrapolou para o modelo econômico responsável. Pegamos esse modelo, fizemos uma simulação do modelo e fizemos uma análise de viabilidade econômica através de um fluxo de caixa. Okay? Avançando. Bom, resultados e discussões. Então, aqui, aqui eu tenho dados da Cogavep. Cogavep, cerca de 4,4 toneladas em um ano produziu. Olha como produz isso. Cogavep, a gente conseguiu coletar dados de desmonte hidráulico e de lavra subterrânea de veios. Né? Aliás, a Cogavep tem, né, lavra de ouro de desmonte hidráulico e de subterrânea de veios.
A subterrânea de veios na Cogavep estava paralisada, a gente não conseguiu coletar dados. Tá? Então, coletamos dados de desmonte hidráulico. Desmonte hidráulico que chamam em campo de baixão, né? Lavra de baixão ou de barranco. Como é que funciona, pessoal, o desmonte hidráulico? A lavra de baixão, a lavra de barranco. Então, você vai no minério inconsolidado, tá? Que é aí um aluvião ou um coluvião, tá? E você faz o desmonte hidráulico através de monitores, monitores de alta pressão. Esse minério desmonta e ele vira uma polpa. E é depositado no fundo da cava essa polpa. Essa polpa ela é retomada por uma draguinha, por uma bomba de sucção e recalque, que joga isso em uma calha, normalmente uma calha encarpetada, com carpete. O ouro, como mais denso, fica preso nesses carpetes. Né? O overflow disso vai aqui para uma bacia de decantação. Né? Na maioria das vezes, tá, pessoal? Muitas vezes vai direto para o rio, e aí que é o problema. Uma pluma aí de sólidos enorme, se for direto para o rio, é altamente prejudicial, causando vários impactos. Bom, muito bem. Esse concentrado nos tapetes, a gente consegue ver aqui, ele é batido dentro de uma caixa d'água, aqui, dentro de um tanque, às vezes é um tanque de concreto mesmo. Eles batem esse concentrado no tapete, e aí eles vão fazer o bateamento aqui para concentrar mais o ouro. E aqui que entra o mercúrio. Tá? Nessas bateias entra o mercúrio forma a amálgama, fazem uma filtragem aqui, ó, manual mesmo, pessoal, com um pedaço de pano, de tecido, faz a filtragem. O mercúrio e a água, os finos, são filtrados, passam aqui, e o que sobra é a amálgama do ouro. Esse, então, normalmente, ele é queimado numa capela, tá? Ou então numa... fugiu o nome. Aqui é amálgama... Fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas é um dispositivo que eles queimam da retorta, né, pessoal? Que é um equipamento que não deixa o mercúrio escapar e retoma-se o mercúrio, e o mercúrio ele é retomado para não ter perda. Então, esse mercúrio, teoricamente, ele não vai para a atmosfera. Ou ele é preso na capela e retorna para ser reaproveitado, ou ele utiliza uma retorta para também reaproveitar o mercúrio. Pessoal, o garimpeiro, ele não é burro, né? Principalmente o garimpeiro que quer trabalhar corretamente e pensa economicamente. O mercúrio é caro e ele não quer perder. Né? Então, ele trabalha para recuperar o mercúrio. Ele recupera 100%? Lógico que não. Tá? Lógico que não. E esse é um problema, que a gente precisa corrigir ou então achar uma alternativa para isso. Bom, queimado, né, na retorta ou na capela, você tem aqui um ouro produzido, né, o ouro já em forma de bolacha, que eles chamam. Tá? Esse é o desmonte hidráulico, pessoal. Lavra subterrânea, como é que é feito? Normalmente se acha que os veios, normalmente o ouro está associado ao quartzo, se acha o veio, desmonta com o uso de explosivo. Pessoal, pode usar explosivo em PLG, não é só operações rústicas. A legislação mudou e hoje a ANM sim aceita PLG trabalhar com explosivo, tá? Tendo um plano de lavra, é possível sim, então, trabalhar regularmente um explosivo em uma PLG. Então, o pessoal desmonta a rocha, coleta a rocha rica, que tem potencial de ter ouro, transporta para cima, e aí esse material
passa por uma moagem, normalmente moinho de martelo, moeu e aí passa por uma calha, aí o processo é semelhante ao do baixão ali. Passa por uma calha, aí concentra, vai para um tanque, põe o mercúrio, faz a amalgamação. Aqui alguns mercúrio, algumas operações que a gente visitou. Então, você vê, o pessoal tem aqui, ó, processo de lavra, tem licença ambiental. Então, o pessoal está trabalhando regularmente. Pessoal, o trabalho foi desenvolvido somente em operações regulares, tá? A gente não foi atrás de operações irregulares, muito menos de extração irregular, só operações regulares. Tá, então, aí, pessoal, aí eu começo a mostrar resultados e eu vou mostrar, eu vou falar mais do resultado geral para não perder muito tempo e não ficar muito maçante. Copertrans, para vocês terem uma ideia, 2020 é 778 quilos de ouro. Então, enquanto o Garvep estava em 4,4 toneladas, né? Aqui 0,8 toneladas de produção em 2020. Lá em Peixoto de Azevedo, a Copertrans trabalha basicamente desmonte hidráulico e lavra subaquática, né? Que são as dragas, certo? A draga de rio, ela trabalha, como é que faz? Em vez de você fazer o desmonte com um monitor hidráulico, desce uma draga com uma tubulação, a tubulação recolhe o material inconsolidado do fundo do rio, pessoal, barranco não pode mais fazer a extração, tá? Apenas do fundo do rio. Essas dragas puxam o material inconsolidado, já como uma polpa, e já vai direto para a calha, certo? Vai direto para a calha, as calhas normalmente são embarcadas também, na própria draga já tem a calha, e aí o processo de novo segue igual ao processo de baixão, do desmonte hidráulico. Na própria draga embarcada tem as caixas onde eles fazem a amalgamação e tem ou a capela, normalmente você tem a retorta nas dragas para poder fazer a extração do mercúrio do amálgama e produzir o ouro. De novo, eu tenho os resultados, eu prefiro mostrar o resumo dos resultados. Aqui, Cogal, pessoal, Cogal também desmonte hidráulico. Aqui uma variação do desmonte hidráulico, tá vendo? Ele já encaixa a calha diretamente no barranco. Você vê altos níveis, né, de segurança do trabalho. O cara está bem seguro, né? Dá para ver, né? E estou sendo irônico, tá, pessoal? Está sendo gravado só para constatar. E lá também você tem a largura subterrânea de veículos. Um pouquinho mais da infraestrutura do pessoal, né? Aqui os dados também, eu vou comentar já os dados lá para frente. Cogal também, pessoal, subterrâneo, eu consegui levantar dados de uma mina subterrânea, desci lá embaixo, muito interessante também. Legal, pessoal, então deixa eu comentar aqui agora a média dos custos, né? Para poder ser um pouquinho mais rápido. Então, a gente levantou aqui, ó, custos operacional de lavra, custo operacional de concentração, custo não operacional, custo de capital. Primeira coisa, pessoal, a gente levantou algumas, de cada cooperativa, alguns desmontes hidráulicos, nenhum de draga, não conseguimos informações de draga, conseguimos informações também, consegui fazer levantamento de custo de um garimpo subterrâneo. Mas, pessoal, para não comparar subterrâneo com hidráulico, porque são diferentes os custos, entra já explosivo, manuseio. Nesse momento, eu afastei os dados de desmonte
subterrâneo, né, os dados do garimpo subterrâneo, e eu já comecei a trabalhar aqui só com desmonte hidráulico para a gente poder ter uma ideia do modelo. Então, o trabalho inteiro, o modelo é feito para garimpo de desmonte hidráulico, garimpo de baixão ou de barranco. Tá? Bom, os dados produzidos, vamos lá. Custo operacional de lavra, cerca de 70%, custo operacional de concentração, 4,5%. Olha, pessoal, olha como é baixo o custo de concentração que eles gastam. Então, quer dizer, você vê que tem muito pouca tecnologia envolvida. Isso mostra para a gente. Custos não operacionais, isso é aluguel, arrendamento, outros equipamentos. E custo de capital, tá, pessoal? O que é o custo de capital? É muito interessante o que acontece no garimpo, porque você tem um problema de um garimpeiro não ter dinheiro e tem que buscar dinheiro em algum lugar. Então, ele vai no posto de diesel e compra diesel a prazo, vai pagar lá para frente, então ele paga esse custo disso, ele paga, e é custo de capital. Insumos também, ele vai na loja lá, no armazém, comprar a bomba dele, comprar a carcaça, comprar mangueira, e isso tudo ele não tem dinheiro, só vai ter dinheiro quando vender o ouro, então ele paga a prazo também, e muitas vezes ele não consegue financiamento de banco, porque não tem documentação, quando consegue é muito alto. Quem financia muito, que a gente observou, o garimpeiro, são as DTVMs. As DTVMs, elas, em troca, que eles dizem, né, em troca de fidelidade, eles financiam alguns garimpeiros que eles confiam. Pessoal, dados que a gente chegou também de lucro e custos, né? Cerca de 69% é custo e lucro é cerca de 31%. Qual que é a grande pergunta? Nossa, 38% é um lucro gigante, é enorme. Vamos todo mundo produzir ouro, porque quem não quer ter um lucro de 30%? É verdade. Então, vai lá para o meio da Amazônia, né? Vai lá conviver numa floresta e vai trabalhar com ouro. Então, quando é bem feito, tem um bom rendimento, mas o risco é muito alto e o trabalho é muito grande, tá, pessoal? Bom, eu joguei os custos levantados dentro desse modelo e a gente teve essa distribuição financeira média aí com os lucros e com todo o valor envolvido. Tá. Como é que a gente fez a modelagem do modelo responsável? Então, a base de análise foi as ODS da ONU, guia de vida de exigência da OCDE e os padrões CRAFT. Com isso, a gente desenvolveu, a gente modelou grandes áreas de responsabilidade. E para essas áreas, cada área, a gente identificou os requisitos de cada grande área. Então, formalização tinha 2 requisitos, direitos humanos 9, bem-estar social 5, governança 6, assim por diante, e eu vou mostrar o que é para vocês terem ideia. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo só, porque seria muita coisa. Então, eu estou falando de mercúrio, né? Melhores práticas para redução e substituição do mercúrio. Requisito, a mineração de pequena escala toma medidas para a eliminação da queima aberta da amálgama. Objetivos: eliminação de queima de amálgama a céu aberto, realizar queima somente sobre exaustores equipados com dispositivos de captura de mercúrio. Como? Plano de melhoria técnica, aumentando a conscientização sobre o mercúrio de saúde, disponibilizando dispositivos de recuperação de mercúrio acessível, tornando o seu uso obrigatório. Então, pessoal, na verdade, o que é requisito? O cara tem que montar na mineração dele ou uma capela ou comprar uma retorta. E isso não é caro. E a gente valorou isso. A gente deu preço para cada requisito para poder montar esse modelo. Tá? Outra coisa muito importante, pessoal, para o nosso modelo é o seguinte: para as minerações responsáveis, né, existe um prêmio. Não é que existe, é possível ter um prêmio para o ouro produzido responsavelmente. Ou seja, há instituições que pagam
por um prêmio, né? Então, a gente levantou duas aqui, que é a certificação Fairmine, que paga cerca de 4 mil a 6 mil dólares por quilo de ouro produzido, e a Swiss Battered Gold, que oferece um incentivo de um dólar para cada grama de ouro produzido, tá? O interessante é que a Swiss Battered Gold, esse valor não é só uma bonificação. Eles bonificam, mas esse dinheiro tem que retornar para um projeto responsável da mineração, tá? Bom, para o nosso modelo aí, a gente foi conservador para usar 4 dólares por grama de ouro, que seria a bonificação para o modelo que a gente está desenvolvendo, tá? Bom, então, com o modelo que a gente obteve em campo, mais as grandes áreas de responsabilidade que a gente levantou, junto com a bonificação do ouro responsável, a gente criou um novo modelo com os custos parametrizados e separados, divididos de cada tipo de custo, e foi o modelo que a gente montou. Pessoal, com esse modelo, a gente fez uma modelagem, uma representação para um garimpo hipotético médio, que produz aí cerca de 1.500 gramas de ouro mensais, né? E distribuímos os valores para ver como se comportava. Nessa produção, a gente tem aqui uma bonificação de cerca de 30 mil reais, isso aqui mensalmente, dando um lucro aí de 120 mil reais, tá? Uma receita total de 394 mil reais. Pessoal, eu pulei, passei rápido, mas como essa receita é formada, também tem todo um cálculo. Deixa eu só voltar rapidamente. Que eu não. Opa, desculpa. Eu não vou mostrar. Então. Então, existe uma fórmula, pessoal, para calcular a receita de cada operação, né? Claro, o valor do ouro é regido pela bolsa, né? Pela cotação dele, mas você tem o teor que tem aquele ouro, você tem a porcentagem da DTVM, você tem os impostos embutidos, CEFEM, e você tem o valor ainda embutido do custo da cooperativa, tá? Então, não foi entender isso aqui no campo também, deu um certo trabalho, pessoal, para a gente chegar na receita de uma pequena mina. Bom, com esse modelo montado, a gente construiu um fluxo de caixa para ver viabilidade financeira. Vida útil 10 anos, por quê, pessoal? Porque garimpo não tem pesquisa mineral e não tem modelagem e cubagem de reserva. Por que eu usei 10 anos? Porque é o que normalmente uma operação fica ativa. Depois disso, ou desativa, ou muda de local, mas em média é isso, tá? Investimento, a gente usou 4 milhões, utilizando como premissa aquela publicação do Veiga, né? 3,3 na usina de concentração, 0,4 máquina e equipamento, 0,3 na construção civil. Capital de giro, 3 meses de operação, de custo de operação, de larga concentração, depreciação, 8 anos da usina de concentração, fechamento de mina, custo de 25% de investimento inicial e demais valores,
de acordo com o modelo que a gente levantou. Então, a gente construiu esse fluxo de caixa, tá? Que deu uma TIR de 54%, que para empreendimentos de mineração é uma TIR bem razoável, muito interessante. A gente usa aí como parâmetro para projeto de mineração entre 20% e 25%. A partir disso, por causa do FIIs, começa a ser interessante. Payback de 2,54%, utilizando uma TMA de 12%, e o VPL também utilizando um VPL de 12%, de 4,5 milhões de reais. Então, o modelo mostrou-se aí operacional. Pessoal, conclusões, vamos lá. Bom, primeiro, entendimento dos processos envolvidos, custo e receitas no garimpo. Elaboração de modelo de negócio que representa a situação típica de um garimpo de desmonte hidráulico. Levantamento de áreas de responsabilidade, requisitos, objetos e ações responsáveis para fundamentar um modelo de garimpo responsável. A proposta de um modelo responsável e análise financeira do fluxo de caixa que mostrou a viabilidade econômica do modelo. Tá? Conclusões adicionais, pessoal. O garimpeiro tem pouco conhecimento financeiro, mas se interessa em aprimorar. Quando eles entenderam o nosso trabalho, o que a gente estava fazendo, a ajuda aumentou muito e eles entenderam o objetivo e o auxílio foi grande. Custo de capital é relacionado diretamente com a regularização da atividade. Claro, quanto mais regular ele for, quanto mais documento ele tiver, mais fácil ele conseguir um financiamento no banco. As DTVMs representam o poder financeiro sobre os garimpeiros. A DTVM trabalha muito esse lado de financiamento, de custeio de garimpeiros locais. Então, o DTVM tem um poder econômico, sim, sobre essa atividade. As cooperativas exercem uma importante função na legalização, fortalecimento e aprimoramento do setor. Então, a cooperativa é muito importante para o setor. Ela agrega, ela gera e difunde conhecimento e pode facilitar muito as operações. Por quê? Se a gente começar a extrapolar, a cooperativa ela pode ter o posto de combustível dela, ela pode comprar todos os insumos para poder negociar valores mais baratos. A cooperativa pode até virar uma DTVM, imagina, seria um passo muito interessante para a gente poder viabilizar essa cadeia produtiva. As ações responsáveis são investimento de médio e longo prazo. Pessoal, isso é muito importante. As ações responsáveis são investimento de médio e longo prazo. Então, você não tem um retorno rápido com isso. Parece ter um custo alto inicial, mas após implantada, o custo de manutenção tende a diminuir. E aí as operações ficam mais eficientes a médio prazo, tendo maior retorno. Então, operações responsáveis, sim, também dão maior retorno e o investimento, ele diminui, o custo com responsabilidade diminui ao decorrer dos anos para a operação, para o investidor ou para o minerador que pretende trabalhar de forma regularizada e responsável. Importância das partes interessadas agregarem valor no produto produzido responsavelmente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que nesse momento que a gente está, não basta o comprador querer comprar e pagar preço de bolsa, né? Porque sim, o produto produzido responsavelmente, ele custa mais caro. Então, esse comprador, esse investidor, essa indústria que quer produzir, quer comprar esse produto produzido responsavelmente, tem que ter essa consciência. Mas por quê? A gente tem que pensar que isso foi produzido de forma errada por muito tempo, por muitos anos, e sim, gerou um passivo.
Então, a hora é de pagar é agora. Então, a gente tem que fomentar e incentivar o minerador, o pequeno minerador que quer trabalhar responsavelmente e regularmente. E uma forma, sim, de incentivar isso, claro que é o financeiro. Claro que é dando bonificação para esse produtor que está trabalhando regularmente. Essa ideia, esse conceito é muito difícil, né? Mas, sim, existem, sim, pessoas, investidores e indústria que querem pagar mais caro, que pagam mais caro por um produto produzido responsavelmente. Pessoal, acho que deu, hein? Nossa, mais de uma hora falando. Ok? Vou parar aqui, vou te voltar. Nico, parabéns pela apresentação, tá? Muito boa, fantástico. O Neilton já está aqui com a mão de pé. Pode abrir a câmera, Neilton, entra aí. Também se interessa muito pelo tema. Vou deixá-lo falar, já está aqui com a mãozinha em pé, né? Neilton, fica à vontade, pode começar. Olha, foi sensacional aí a apresentação, Nico. A sua apresentação foi sensacional. Tem algumas coisas que, lógico, faço aqui para contribuir frente àquilo que você falou, né? Considerando o garimpo e a extração, né? Como você colocou aí, a extração ilegal. Em meados de 2019, a área de exploração, né, pelo garimpo em si, né, vou usar ainda a forma mais antiga que todo mundo chama, né? Então, em meados de 2019, a área de exploração pelo garimpo ultrapassou a área de exploração pela mineração formal. Isso já é um grande desafio, que eu acho que isso já valoriza muito o trabalho que você desenvolve. Segundo, o bioma amazônico é o que mais concentra, né, aí a exploração por lavra garimpeira, né? Então, você tem ali uma área enorme de anos de extração, com histórico muito grande de um conjunto de fatores que eu acho que são complicadores. O fato mesmo das empresas que buscam tentar regularizar, elas estimulam, muitas das vezes, a forma de exploração ilegal. Pelo menos é uma posição nesse sentido. E aí eu vendo você fazendo a contabilização dos custos e gastos e pegando a questão da cooperativa, eu observei, e posso estar enganado, e aí a minha pergunta é em cima disso, eu observei que basicamente, como você falou, hoje é muito difícil você encontrar uma área em que já não se tenha pelo menos uma retroescavadeira, que já não se tenha pelo menos um outro equipamento. Mas, efetivamente, os investimentos maiores têm sido feitos na lavra em detrimento ao próprio beneficiamento. Ou você tem algum dado, durante aí o teu doutorado, você conseguiu ver algum cenário, né, diferente nesse sentido? Não, nenhum cenário diferente, Newton. E é isso que aponta o meu trabalho também. O custo de lavra é muito maior do que o custo de concentração. E isso mostra um pouco de falta de conhecimento do setor, né? Porque quando a gente começa a pensar mais na concentração e principalmente em substituir o uso do mercúrio, esse custo de concentração vai aumentar e vai equilibrar mais com o custo de lavra. E o custo de lavra hoje é alto porque baseia-se praticamente na aquisição de equipamentos de grande porte, que são as escavadeiras. E hoje não tem produção mineral de garimpo que não tenha a sua escavadeira. Tá? É isso que a gente não existe mais o artesanal. Se existir, é caso de estudo mesmo, mas hoje o garimpo não é mais artesanal. Tá? Isso que a gente identificou. Mas o teu comentário está totalmente correto, tá? E converge com nossas ideias. Ô, Nico, então, o Neilton colocou um ponto aqui que realmente chama muita atenção, né? Isso eu ia começar a conversa exatamente nele, né? Eu acho que nós estamos falhando com a sociedade, Nico. Você vê assim, nós temos hoje a formação de pessoas de curso técnico, curso superior, mestrado, doutorado,
Mas esses profissionais, eles não conseguem, às vezes, chegar nessa pequena mineração, né? E como você pontuou, eu acho que se a gente fizesse um trabalho complementar ao de vocês, tá? Que é fantástico, o trabalho do NAP é incrível, não pode parar nunca. Mas veja, complementar, estimando as perdas de ouro, tá? Que eu sei que vocês já fizeram coisa parecida, mas dando treinamento, né, levando esse conhecimento e mostrando que é possível recuperar mais ouro, fugindo da amalgamação, tá? Eu acho que seria um caminho muito interessante para a gente trilhar, porque você estaria gerando mais, consumindo menos, né? Que é o sonho da engenharia, né? Produzir mais com menos, né, amigo? Então, professor, não seria, né? É o caminho, né? Esse é o caminho, entendeu? O que falta é vontade de todos, entendeu? O caminho é esse, sem dúvida, né? É recuperar mais, é ser eficiente, fazer engenharia, né? É o que a gente gosta de fazer. Mas o problema, André, é que é um problema social, né? Está espalhado no Brasil inteiro e é difícil, você tem que conscientizar, tem que dar informação. E outro problema, você formar um profissional, você forma um profissional, e aí esse profissional é difícil querer ir trabalhar num garimpo lá no meio da Amazônia, que as condições não são favoráveis, essa aqui é a verdade, não são. Né? O lucro de 30%, maravilhoso, mas vai lá, né? Vai lá conhecer os mosquitinhos que tem lá. Não são condições favoráveis para trabalhar. E levar o profissional para lá realmente é difícil. É um desafio, né? Com certeza, Nico. Temos o desafio de colocar esse profissional nesse ambiente de trabalho, de remunerá-lo de maneira adequada, né? E de garantir até a segurança daquela pessoa, né? Então, assim, você citou muito bem alguns casos aí de insegurança ou de instabilidade nas áreas, né? Até assim, só a nível de curiosidade, né? Eu acho que quem hoje está trabalhando nas APLs, por mais que esteja regular, sempre fica aquele medo, né? Será que vai vir alguém aqui invadir, botar fogo na minha máquina, chegar atirando? Será que eu vou ser roubado? Você vê assim, a cassiterita, né? O pessoal rouba cassiterita, tá? Então, assim, quanto mais ouro, né? Falar em ouro, as pessoas já ficam, opa, é ouro, né? Então, realmente, mística, né? é difícil, né? É um desafio muito grande, André. É um respiro aí. Mas se não começar a cutucar, tem que começar a discutir, tem que começar a levantar, desmarginalizar. E existe muito preconceito, porque existe também a pessoa que está trabalhando correto, quer trabalhar, quer melhorar, existe essa pessoa. E você não pode jogar tudo no mesmo saco, né? E qual que é a nossa ideia? Vamos ajudar esse cara, vamos mirar nesse cara, vamos fomentar esse cara. E o legal aí, pessoal, é difícil falar isso, mas o problema é governamental, o governo que tem que cuidar para isso, e a gente do NAP não se arrisca, né? Não pode se arriscar aí, mas o legal, não sei, não quero, e quero estar longe, essa é a verdade. Não, com certeza, não tenha dúvida. Inclusive, assim, o IBRAM fez campanha agora, né, falando que o IBRAM repudia o uso do mercúrio. Mas, assim, você falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente às vezes critica o desmatamento na Amazônia, eu também sou contra, né? Todo mundo, eu acho que em sã consciência, ainda mais gravando, vai falar, sou contra o desmatamento. Lógico, né? Lógico, todo mundo é contra. Mas aí pensa que a pessoa, assim, aquele ribeirinho que eventualmente está cortando uma madeira, precisa para sobreviver, tá? Então, assim, acho que é muito fácil julgar quando você não vive, né, não tem a dor de quem está passando por aquilo. Então, quando você cita ali a pessoa, né, que está no garimpo, legal, estamos falando só do garimpo previsto em Constituição, não estamos falando de bandido, né? Ela está lá na APL trabalhando de maneira honesta, previsto em Constituição Federal da nossa República Federativa. E ela não tem condição nenhuma, né, de ergonomia, né, de qualidade de trabalho, né, de amparo legal, né, estou falando de aposentadoria, de INSS, tudo. Tá? Tem alguma coisa errada, né, Nico? É o que você falou, né? É questão de política pública. Tá faltando política pública, porque se está previsto na Constituição que essa pessoa está amparada, tem que amparar de fato na lei, né? Tem que ter um plano de trabalho, de carreira, porque essa pessoa, você citou uma coisa muito importante,
ela provê à sociedade um insumo necessário para a vida moderna, que é o ouro. Né? Então nós temos que reconhecer essa pessoa, nós temos que dar visibilidade para essa pessoa. E aí eu volto a congratular o trabalho que você, o professor Tomi, né, da USP, tem feito, saindo de São Paulo, capital, e indo a essas comunidades, né, do outro lado do país, literalmente, para prestar esse serviço. Tá? Realmente é muito importante, muito bonito. A nossa contribuição, se for nós fomos parceiro, foi bem pequenininha, mas estamos aqui sempre para somar, tá? Nico, a professora Maria Rosa, é professora aqui do Instituto Federal Goiano, Campus Catalão, Campus Avançado Catalão, tá? Ela lhe parabeniza pela palestra, lhe deseja uma boa noite, e ela fala que ela gostaria de saber, olha lá, hein, vai cutucar de novo o vespeiro do Mercúrio. E aí ela faz aquela pergunta que todo mundo faz, e eu acho que difícil a resposta, mas eu quero você responder, né? Ela fala assim, como é que o cara tem acesso ao Mercúrio, né? Se é proibido, se é ilegal, como é que cai na mão da pessoa o Mercúrio, tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da cadeia de distribuição desse Mercúrio. Nossa, que pergunta difícil essa, sendo gravada ainda, hein, cara? Existe um modo legal de comprar Mercúrio, tá? Que é pelo IBAMA, né? Você consegue, tem uma rota, um processo, você consegue comprar Mercúrio regularmente, né? É um produto controlado, né? E tem todos os seus trâmites, mas é possível, tá? Aí você pergunta para o pessoal como que compra, né? Não, é pelo IBAMA, estou comprando. Mas, sabe, tem muito mosquito, passarinho com mosquito. Aí um passarinho me falou, né, que o pessoal compra tudo ouro, que vem tudo Mercúrio, que vem do Suriname, que vem da Guiana, que vem da Bolívia. E você vê embalagens, né, de Mercúrio que vem até da China, né, que não são comprados regularmente, entendeu? Mas eu não vi nada disso. Foi o passarinho que me falou, entendeu? Não, tá claro. Ô, Nico, mas assim, a Maria Rosa até pergunta para você o seguinte, sobre um protocolo, ela usa aspas, assim, ideal de uso. Né? Eu acompanhei assim, bem brevemente um trabalho muito bonito do pessoal lá da Metalmate, né, do Mato Grosso, fazendo a conscientização do garimpeiro sobre o uso do mercúrio. Particularmente, a minha opinião pessoal, tá? Não é uma crítica ao trabalho. Eu acho que assim, é muito difícil você ensinar a pessoa a usar um veneno, porque você sabe que acidentes podem acontecer. Né? Então, eu também gostaria que fosse banido o agrotóxico, que fosse banido qualquer tipo de veneno, mas a gente sabe que tem venenos que a gente acaba tendo que lidar com ele. Tá? Aí, assim, eu vou até perguntar um pouquinho diferente, vou fugir desse protocolo ideal, mas eu gostaria que você respondesse a colega. Eu queria saber o seguinte, Nico, e aí? Vamos tirar o mercúrio, mas na sua opinião, o que a gente substitui? Tá? Legal, uma ótima pergunta, né? Você sabe que a gente está desenvolvendo o Plano Nacional de Ouro Sem Mercúrio, junto com o Ministério de Minas e Energia e o PNUMA, né? E nesse plano, o que a gente prevê? Primeiro, a gente prevê a redução do uso. Tá? Então, vamos fazer um plano para reduzir essa utilização. E aí, uma outra meta é substituir totalmente. Substituir alternativas, né? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, redução do uso, né? Bom, se utilizar de modo com o protocolo aí ideal, claro que reduz. Mas a gente sabe, André, né? A gente conhece o campo, a gente sabe como é difícil isso. Mas o que a gente identifica como uma solução para esse protocolo ideal? A gente estudar o minério que está sendo, né, extraído e trabalhar a concentração dele. Trabalhar a concentração no nível mais alto da engenharia, entendeu? Conseguir concentrar ele o máximo. Concentrou ele o máximo, aí você vai levar esse concentrado num laboratório químico, né, operado por profissionais, por técnicos de mineração, de química, para utilizar o mercúrio ali pontual naquele concentrado. Tá? Então, a gente vê que tem técnicas para você produzir concentrado e poder fazer isso, entendeu? Então, eu acho que esse é um caminho. Tá?
Agora, André, tem sim estudos aí de alternativas. Claro que tem de substituição. Você vê hoje células de senetação confinadas que estão sendo desenvolvidas, que pode dar certo. Mas, de novo, você está trabalhando com outro produto aí controlado, delicado, que é o cianeto. Você tem estudos com a mandioca brava, com a folha de pau, com outros extratos, né? Sinceramente, aqui, eu acho difícil dar resultado, tá? Mas eu acho que tem trabalho de concentração com mesa vibratória. Eu conheci um caso muito interessante na Baixada Cuiabana, que ele faz aeroclassificação, André. E funciona, ele sai com super concentrado, muito interessante. Então, tem caminhos. Não existe a bala de prata. Não existe a bala de prata. Mas tem caminhos e a gente está estudando, e se a gente não começar a estudar, começar a desenvolver, essa bala de prata nunca vai aparecer mesmo. Então, é claro que o Brasil ele tem extensão continental, André, você sabe disso, e cada minério, cada tipo de minério é diferente. A gente não vai encontrar uma solução para o Brasil inteiro. Cada região vai ter que adotar a sua solução. E é esse o nosso trabalho, o nosso difícil trabalho. Com certeza, Nico. Você citou aí, acho que as coisas muito, muito sensatas e importantes, né? A gente tem trabalhado com ouro aqui há alguns anos, e quando você falou, né, depósito aluvionar, então nós estamos falando de pequenas pepitas, aí a concentração fica fácil, né? Entre aspas, tá? Não é tão fácil assim. Ah, não, mas esse ouro é sulfetado. Aí, puxa, eu posso até concentrar o sulfeto, mas depois eu tenho um montão de sulfeto na minha mão. Como é que eu tiro o ouro lá de dentro do sulfeto, né? Eu concordo muito com essa ideia, eu comungo dessa ideia, sabe, Nico? De, assim, das cooperativas entregarem para uma central industrial, tá, a sua produção. E aí, assim, quando a gente vai conversar com algumas pessoas do setor mineral, eles falam assim, eu não gosto disso, me causa estranheza. Mas se a gente pensar no agro, não é isso que acontece? Olha só, você tem os grandes fazendeiros, ele pode até ter um silo lá na fazenda dele, mas não é o comum. Ele vai fazer o quê? Ele vai colher e vai entregar para uma cooperativa, ou ele vai entregar para um setor industrial, um braço industrial da cooperativa a qual ele pertence, e ali a soja, o milho, o grão, né, vai ser estocado, vai ser devidamente tratado e depois a produção vai ser escoada. Tá? Então eu acho que a gente tem que pensar mesmo no modelo desse. É lógico que tem toda a complexidade do transporte desse material em locais ermos, remotos, como você apresentou, né? A questão da segurança, tem uma logística complexa por trás. Mas a ideia de você entregar o seu material num local que ele pudesse ser devidamente tratado, né? Eu vou usar o termo tratado aqui, não de processamento mineral, mas lidado com ele, realmente seria bem interessante. Mas tem que ser um órgão idôneo, né? Tem que ser uma empresa, porque você convencer a pessoa ali a entregar um tesouro, eu entendo que aquilo é um tesouro, você voa um tesouro do chão, né? E aquilo tem valor para a pessoa, né? Ela botou o sangue dela naquilo. Ela quer dinheiro, né? Então... E aí tem que ter a confiança do que o cara que está tratando, né? Não tirou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não é fácil, André. Realmente não é fácil. Sim, Nico, uma vez eu estava tendo uma conversa desse tipo com meu avô falecido já, e ele garimpou, tá? Ele bateu bateia há muitos anos. A herança que ele deixou para mim foi a bateia dele, até a bateia do meu avô até hoje guardada aqui. E ele virou para mim e falou assim, André, você sabe da história do relógio Safira? Eu falei, não. Aí, antigamente os relógios de pulso vinha com uma safira dentro. Aí quando começou esses relógios agora de quartzo, você levava o seu relógio para consertar, ele voltava com um quartzo dentro e a safira se ia. E aí, assim, cara, até hoje ainda tem essa história do relógio de safira, né? E assim, tinha o número de joias do relógio de 5 safiras, né? Então, assim, o cara leva lá o material dele, está contaminado quer dizer assim, está sujo, tem impurezas. Você faz uma estimativa, né? E você faz a apuração do ouro. Você vê, pessoal, o teor aqui é tanto. Não concordo. Tem mais ouro, né? Tá me roubando, tá? E aí? É realmente complicado, né? Nico, a Maria Rosa coloca aqui uma outra
uma outra incitação. Ela podia abrir a câmera e falar com você, não sei por que ela está tão tímida hoje, né? Mas ela fala o seguinte, que o tema é realmente complicado, né? Que ela fica intrigada com o garimpo legal de ouro, pois sabemos que o método clássico de concentração é o uso de mercúrio. Na verdade, o uso de mercúrio não é concentração, ele é mais na metalurgia extrativa, né? Mas que é ilegal. Portanto, a atividade do garimpo de ouro ainda acaba sendo uma atividade obscura ou cinzenta, porque parte dela está legal, mas a outra parte dela acaba sendo ilegal, que é o uso do mercúrio, mas você já explicou da aquisição legal, né? E ela queria saber também sobre o mercado de ouro, né? Então, assim, você foi lá, extraiu aquele ouro de uma forma ou de outra, purificou, chegou em 98% de pureza. Como é que você escoa a produção desse ouro, Nico? O que você percebeu? O que os passarinhos te contaram aí? A produção de ouro do garimpo, ela tem que ir para a DTVM, não tem outro caminho. Ele é vendido para a DTVM. E a DTVM, ela é representada no campo pelas compras, né? Pelas casas de compras. Mas não tem muito por onde fugir, porque ele não pode, quer dizer, não pode. Legalmente, ele não pode vender para outra pessoa. Então, o cara que está bem intencionado, ele vai vender para as casas de compra que são vinculados numa DTVM. E é por isso que eu falo, muitas vezes essas casas de compra, as DTVM, viram financiadoras do garimpo, porque ele não tem para onde recorrer. O banco não empresta, o banco é desconfiado. E as DTVMs, né, financiam esse garimpeiro em troca, a conversa aí, em troca de fidelidade. Mas quando você vai ver, o garimpeiro ali, o cara que trabalha para pagar o almoço, o jantar, ele não tem conhecimento financeiro nenhum. E você vê que o cara, na hora de fazer as transformações das contas, leva o dinheiro, põe o número que ele quer ali e leva o dinheiro na hora de fazer o... Porque o que é? O cara empresta o dinheiro e ganha, e o cara recebe o pagamento dele em ouro, né? E aí essa conta de transformação, quem faz é a casa de compra, e ele faz o que ele quiser ali pro garimpeiro de pequeno porte. É muito complicado, né? Isso aí é triste, porque quem paga é sempre o pequeno, né? Sem dúvida. Nico, estamos chegando aqui no final da nossa apresentação, infelizmente, tá? Mas eu queria, amigo, assim, baseado em tudo que você apresentou, tá? Eu queria que, assim, você falasse um pouquinho pra gente do que vem ainda por aí, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Você mostrou pra gente tudo que vocês fizeram até agora, mas na sua opinião, Nico, assim, o que seriam os caminhos futuros, trabalhos futuros para quem que está nos assistindo aí no YouTube, fala assim, ó, vou lá para a USP, vou trabalhar no NAP, o que vem por aí? Tem muita coisa bacana para você trabalhar, né? Muita coisa legal e interessante. Então, bom, primeiro eu cito esse projeto do Ouro Sem Mercúrio, né? Que a gente está indo para campo, o Brasil inteiro, fazendo levantamento de massa, fazendo levantamento de balanço de massa das operações, tanto de recuperação de mercúrio como recuperação de ouro, muito dado, estudando as alternativas que tem, um trabalho fantástico que vai finalizar em 2 anos, um projeto grande, muito dado levantado, estudando tanto a parte técnica, econômica, social, de saúde e, sem dúvida, a alternativa para a substituição. Então, vai sair muita coisa bacana desse trabalho. A gente está fazendo também parcerias com ONGs para fazer uma plataforma de compra de ouro responsável, né? É um projeto que já andou, foi um projeto muito interessante, né? E deu certo, que a gente busca através de imagens de satélites atualizadas e dados de ANM, Receita Federal, órgãos ambientais, a gente consegue dar muito rapidamente, um parecer sobre aquela operação, que dá poder de decisão de compra para o comprador. Muito interessante esse projeto. É uma plataforma, é um software, né? É muito interessante esse projeto. E a gente está trabalhando também um projeto de certificação.
certificação de ouro. Muito interessante também, André, que a gente começa desde o então começa com a gente estudando essa regularização, né, da operação, essa regularização de documentos, de operação, aí passa por uma verificação de campo, de segurança do trabalho, de modo de trabalho, de operação, de compatibilização com os dados de produção e depósito, e aí você através de um marcador químico, que você salga aquele ouro. É um parceiro que trabalha com nanotecnologia, e ele consegue, através de um raio laser, identificar a origem daquele material. Então, desde a origem lá, a gente, daquela operação, a gente começa a colocar aquele marcador, e passando pelas casas de compra, do TVM, pelo refino, esse ouro continua sendo marcado, e lá, né, qual que é a visão, qual que é o objetivo? É lá o comprador da joia, ou produto que for, ele vai colocar lá, vai bater um laser, vai sair uma cor, e a gente vai conseguir identificar da onde veio aquele ouro, da onde foi extraído aquele. Isso é um projeto muito legal que está saindo também. Então tem muita coisa, muita tecnologia, muito estudo, muita análise sendo feita, tem muita coisa interessante para acontecer lá na área. Fantástico, Nico, fantástico. Parabéns, tá? Desejamos todo sucesso. Do nosso lado aqui, já lhe convido, como já fiz outras vezes, para vir aqui conhecer o nosso laboratório, conhecer Catalão, Goiás. Então, para todos aqueles aí, ó, que estão assistindo, o Nico vai deixar para a gente aqui também os contatos deles. Fiquem à vontade para entrar em contato com o NAP Mineração. Amigo, parabéns por olhar com carinho, tá? Com seriedade para o pequeno minerador, porque ele merece. Tá? Realmente a gente não pode ficar só olhando para o grande, não quer dizer que não tenhamos que trabalhar de mãos dadas com o grande, com certeza é nosso trabalho, mas o pequeno não pode ser negligenciado, marginalizado e esquecido, né? Então, para aqueles que estão nessa situação, né, que são garimpeiros, tenho certeza que todos nós temos muito orgulho de vocês e do ofício de vocês. Nico, novamente, meu amigo, muito obrigado, volta sempre, a casa é sua. Obrigado, eu que agradeço, André, foi um prazer, foi muito legal conversar com vocês, e eu que dou os parabéns aí pela iniciativa desses encontros aí que são muito construtivos. Tá, muito obrigado. Pessoal, uma boa noite a todos que estão aqui conosco, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.